sucesso do Congresso certamente é o sucesso de Allan Kardec e do seu esforço, da sua renúncia, do seu sacrifício, porque durante 15 anos, aproximadamente, ele dedicou-se inteiramente ao Consolador, ou à terceira revelação. E graças a esses esforços hercúleos, nós tivemos a possibilidade de ter a mensagem dos Espíritos, a revelação, e o próprio desenvolvimento da doutrina a partir dos conceitos que Allan Kardec recebeu dos Espíritos e interpretou. Então, o sucesso desse congresso se deve ao amor dedicado pelo professor Rivaio ao Consolador prometido por Jesus e o fato de ter desempenhado com grande idealismo a sua tarefa. Então, o que vemos em Paris é a gratidão dos espíritas. E este é um sentimento muitíssimo importante no coração humano, porque fala da gratidão, né, por termos recebido uma mensagem tão importante para a nossa evolução espiritual. E nada mais natural que a gente agradeça àquele que, com os seus esforços ingentes, sacrificiais, conseguiu trazer para a humanidade esta mensagem pura e, sobretudo, reanimadora, transformadora, com possibilidade de renovação humana a tal ponto de trazer uma nova era para a humanidade. O Fernando Igreja, sou primeiro secretário na Embaixada do Brasil em Paris. Sou diplomata. Você é espírita? Sou espírita. Você veio aqui representar o embaixador, é isso? Representar o embaixador para a cerimônia de lançamento do selo em homenagem a Allan Kardec. O que você achou dessa conferência aqui em Paris? Acho que é uma grande realização da Federação Espírita Brasileira e da União Espírita Francesa de ter conseguido trazer o Congresso para cá. Realizá-lo aqui, acho que teve um número, não sei os números, quantas pessoas participaram, mas pelo que a gente pôde ver, acho que teve uma participação expressiva. Mas acho que, enfim, que é interessante que, do ponto de vista da Embaixada, é um pouco trazer um pouco da cultura brasileira para a França, com a ligação de tratar-se de um filósofo francês que teve as suas ideias divulgadas e expandidas no Brasil. Enquanto as expectativas do início do Congresso, acho que elas foram atingidas? Como lhe disse, eu não sei, não tenho números, não sei, enfim, eu não assisti às palestras, mas a impressão que se tem é que sim, se conseguiu atingir, enfim, o objetivo, que é a divulgação e a lembrança, melhor dizendo, a lembrança do nome de Allan Kardec na França. E o que significa diplomaticamente esse selo brasileiro em homenagem ao Allan Kardec, que é francês? É mais uma ponte entre Brasil e França, enfim, nas relações Brasil e França, você ter o Brasil homenagear um cidadão francês, um filósofo francês que nasceu há 200 anos e que cujas ideias tiveram a divulgação que tem no Brasil. Eu acho que é um elemento a mais nas já excelentes relações Brasil e França. O Congresso, para mim, que acompanho e sei desde a fundação, atingiu, digamos, o ponto mais alto das nossas realizações. Cada congresso teve o seu papel. O primeiro deles, em 95, foi realizado em Brasília, e lá, com toda a estrutura do movimento espírita brasileiro, nós pudemos realizar um congresso de muito bom porte para, digamos assim, inaugurar o ciclo dos congressos. Os congressos se realizam de 3 em 3 anos. Em 88, aliás, em 98, realizamos o Congresso de Portugal, que foi de grande êxito, cerca de 3.000 participantes.
E depois na Guatemala em 2001, com as dificuldades todas da própria Guatemala e também os eventos dos Estados Unidos do 11 de setembro, que criaram problemas. E os nossos irmãos da Guatemala foram verdadeiros heróis, verdadeiros missionários em levar à frente o Congresso. E agora o de Paris, que para nós é, na nossa visão e para o movimento espírita e para a sociedade, de grande significado. Porque o movimento espírita na Europa havia caído muito por causa das guerras, como foi bem relatado. Então, o movimento espírita está ressurgindo com o trabalho do SEI, da Coordenadoria da Europa, com a divulgação mais intensa da doutrina espírita, mas a sociedade francesa, como a sociedade europeia, não tem provavelmente conhecimento da doutrina espírita e nem do que significa o movimento espírita. E nós estamos fazendo o quê? Nós estamos realizando um congresso no ano em que se comemora 200 anos, é o bicentenário do codificador Allan Kardec, na pátria em que surgiu o Espiritismo, no ano em que o Evangelho segundo o Espiritismo completa 140 anos de trabalho, e em Paris, que sempre foi o centro da cultura humana. E, consequentemente, tudo que ocorre aqui há de repercutir no mundo. E nós temos certeza que, a partir de agora, a sociedade como um todo vai ver que a mensagem espírita tem realmente um grande significado para transmitir. Esse congresso é um marco. Indubitavelmente, esse congresso tem sido uma grande bênção, pensando nos destinos do movimento espírita nesta terra e por toda a parte do mundo. E desta maneira sentimos uma imensa alegria por poder estar aqui repartindo com os nossos confrades de todas as partes do mundo, onde haja um movimento espírita, onde haja uma célula de doutrina espírita, esses conhecimentos da veneranda doutrina que nós abraçamos. É um sentimento de vitória pelas lutas, pelas exigências da organização de um trabalho como este e, ao mesmo tempo, de ver a mobilização que a doutrina espírita impõe às pessoas que a amam, que querem conhecê-la, que dela se acercam num momento tão difícil do mundo, em termos econômicos, financeiros, familiares, e as pessoas se deslocarem de suas plagas para que aqui estejamos todos juntos, vibrando nessa data tão importante, tão significativa para todos nós. Vivemos um momento histórico. O 4º Congresso Espírita Mundial assinala, neste milênio, um dos momentos culminantes da história do Espiritismo. Porque podermos evocar a memória do codificador, quando do transcurso do seu bicentenário na cidade de Paris, é um logro de alto alcance que coloca o alicerce de uma nova era para futuros empreendimentos, naturalmente mais grandiosos, que abrirão espaço para a renovação do mundo, conforme a visão do próprio codificador. Paris é sempre o centro da cultura terrestre. E um congresso nesta cidade naturalmente abre espaços para a sua maior difusão, não apenas na França, como também no mundo europeu e no mundo em geral. Acredito honestamente que novos paradigmas da divulgação espírita serão apresentados para que o Espiritismo desempenhe a sua grande tarefa de renovar as criaturas humanas, dando origem ao mundo melhor, onde seja possível a justiça social. O Conselho Espírita Internacional ele definiu algumas linhas de ação. Uma delas, inclusive, é a campanha de divulgação do Espiritismo, que é a edição de 2 folders, um sobre Conheça o Espiritismo, dando as ideias básicas do que é o Espiritismo, e o outro folheto sobre o Divulga o Espiritismo, mais voltado a colaboradores e a dirigentes, com o objetivo de orientação sobre o funcionamento do movimento e dos grupos espíritas. Nós gostaríamos de destacar que esses folhetos já estão disponíveis em 15 idiomas e têm sido, inclusive, publicados em La Revue Spirit, desde a sua edição original em francês, mas também está disponível agora
na revista Spirit, edição em espanhol, em esperanto e em inglês. Este congresso, o 4º Congresso Espírita Mundial, que ocorre aqui em Paris, na França, para nós que estamos participando do trabalho de união dos espíritas de todos os países, praticamente desde o começo, em 1989, 1990, representa para nós um momento bastante significativo, porque nós fomos observando através desse tempo o crescimento do movimento espírita, o aumento de pessoas interessadas, o aprendizado que muitos tiveram no processo de divulgação dos princípios espíritas, da sua prática. E nós encontramos hoje aqui, na França, em Paris, na terra que recebeu a terceira revelação, que recebeu o Consolador prometido por Jesus na forma da codificação espírita, para nós é um motivo de muita satisfação e de muita emoção também, porque nós vemos que se resgata, se restabelece aqui, nas terras da França, onde Kardec nos deixou a mensagem espírita, uma atividade que está ficando cada vez mais compatível com a grandiosidade da própria doutrina espírita. La importancia básica de este congreso es no solo reunir a las personas que estamos interesadas en este tema, sino que demostrar a las personas de cada país donde se realizan los diferentes eventos que hay una entidad que está no solo divulgando, sino que estructurando, que llevamos una guía, que llevamos una idea concreta de lo que el espiritismo desea que ocurra con la humanidad, que es su superación. Este congreso está ya ayudando por cuanto está poniendo a disposición obras kardecianas en diferentes idiomas, está haciendo que las personas que nunca han sabido al respecto del espiritismo lo conozcan simplemente con el hecho de que pregunten a qué venimos, qué estamos haciendo y dan la oportunidad para explicar qué es el verdadero espiritismo. Nom, prénom et ce que tu fais. Alors, je m'appelle Jean-Luc Royons. Je suis le coordinateur général donc, au niveau de l'organisation du congrès sur place. Alors, qu'est-ce que tu voudrais savoir exactement? Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai essayé de mettre en place l'organisation de ce congrès pour pouvoir permettre à tous les gens qui vont venir de pouvoir assister à un congrès dans les meilleures conditions. Maintenant, que ce soit clair, je ne suis pas seul à faire ça. Il y a énormément de monde qui se sont investis. Il y a toutes les associations parisiennes qui se sont investies. Tous les adhérents de ces associations se sont investis, ce qui fait qu'il y a énormément de bénévoles aujourd'hui qui travaillent sur le congrès. Donc j'ai essayé moi de faire en sorte que tous ces gens puissent arriver à travailler ensemble et faire en sorte qu'on arrive à tout organiser. Mais bon voilà, c'est tout. Vous avez beaucoup appris avec les congrès, les conférences, tout ça? Alors, pour être très honnête avec vous, je n'ai pas assisté à une conférence. J'ai pas pu écouter la moindre conférence. Je crois que je me suis fait en 4 jours 1 ou 2 marathons. J'ai rarement couru autant. C'est premier étage, rez-de-chaussée, sous-sol, premier étage, sous-sol, rez-de-chaussée. J'arrête pas. Donc je sais pas. Merci. De rien. Il paraît qu'il a un problème avec la climatisation. Il paraît. Il y a des gens qui viennent me voir qui me disent « Jean-Luc, tu peux faire quelque chose? On a trop froid. » La personne s'est à peine tournée, qu'il y a une autre personne qui vient me voir qui me dit « Jean-Luc, tu peux faire quelque chose? On a trop chaud. » Donc j'ai dit « On va essayer de faire quelque chose. » Mais entre trop froid et trop chaud, il y a un juste milieu et je pense qu'on a réussi à le trouver. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Kempf Char, donc j'ai été chargé par l'association Kardec de préparer en coordination avec le Conseil Spirit International la partie thématique du congrès, c'est-à-dire la décomposition des conférences, le nom des conférenciers. Ça fait combien de temps que vous êtes engagé dans ce projet? On a commencé il y a 4-5 ans, c'est-à-dire quand le Conseil Spirit International a décidé de faire ce congrès à l'occasion du bicentenaire de la naissance d'Allan Kardec à Paris, en France. On a
tout de suite commencé à se bouger justement pour mettre en place toute la structure et tout ce qui est nécessaire pour le préparer. Donc les premiers préparatifs ont commencé en 98, 99. Et vous êtes content aujourd'hui, c'est le dernier jour? Oui, bien sûr, c'est le dernier jour, donc on relâche un petit peu la pression. Il y a eu quelques aléas de parcours que je pense sont normaux pour ce genre d'événement, mais globalement, le retour qu'on a eu de la part des participants, des conférenciers, des autres personnes est très positif. Et donc, c'est une grande satisfaction pour nous d'avoir pu le mener à bien de cette forme. Le prochain congrès, demain, le Conseil Spirit International va se réunir justement pour décider où il sera. Donc, ce sera dans 3 ans, en 2007. Peut-être aux États-Unis, peut-être en Colombie. C'est le Conseil Spirit International demain qui va décider. Et ça fait longtemps que vous êtes Depuis 1985. 1985. Vous avez amélioré vos connaissances par rapport Personnellement, pas tellement, puisque avec toutes les tâches d'organisation, j'étais plutôt, je dirais, derrière la scène ou derrière le rideau. Donc, je vais plus découvrir et pouvoir travailler et apprendre sur la base des enregistrements, des DVD, de tout ce qui va être édité dessus, puisque là, j'ai pratiquement pu suivre aucune conférence. Mais bon, ça viendra après. D'accord, merci beaucoup. Votre nom et prénom? Alors, mon nom et prénom, sur mon acte de naissance, il y a écrit Roger Pérez, né le 28 janvier 1928, d'un père qui s'appelait Pérez et d'une mère qui s'appelait Dubuc. L'une était française et l'autre est un mélange d'Espagne et de français. Alors, je suis l'héritier de cette union. On a appris le français, j'ai été éduqué chez les jésuites, je parle le grec, le latin et l'espagnol. Et voilà, et un jour, je suis tombé comme Astérix, vous savez, l'histoire d'Astérix, on tombe dans un chaudron. Moi, je suis tombé dans le chaudron spirit. Et depuis l'âge de 17 ans, je suis spirit, mais spirit militant. Pas spirit sympathisant. Je milite pour le spiritisme. Et qu'est-ce que ça veut dire militer pour le spiritisme? Militer, ça veut dire être engagé. Dans militer, il y a le mot militaire, l'engagement. L'engagement moral, l'engagement psychologique et l'engagement religieux. Voilà, le spiritisme a été pour moi la bouée de sauvetage qui m'a permis de comprendre ce qu'est le sens de la vie et ce que nous devons faire nous individuellement pour rentrer dans la loi du progrès qu'a très bien expliqué Allan Kardec dans le livre des esprits. Très bien. Alors, qui représente cette réunion de 1800 spirites à Paris? Alors, c'est une réunion qui, pour nous Français, je vais d'abord parler des Français, parce que le problème français est important. Pour nous, c'est le tremplin que la France attendait. Tous ces spirites qui sont venus du monde entier nous apportent un appui qui nous était indispensable pour que les Français comprennent que nous devons, les spirites français, que nous devons redoubler d'efforts, nous organiser encore plus et procéder à des manières pratiques afin d'installer dans toutes les grandes villes de France des centres spirites. Nous sommes actuellement peut-être les plus pauvres d'Europe, après le Portugal et l'Espagne. Mais cet anniversaire du bicentenaire de la naissance d'Allan Kardec va nous stimuler et nous sommes prêts à repartir pour se battre moralement, bien entendu, pour que le spiritisme en France devienne à présent une force, celle qu'avait déjà donnée Allan Kardec, Léon Denis, Gabriel Dolan. C'est la renaissance du spiritisme que nous voulons et que nous obtiendrons. Et dans le monde, en quoi un congrès comme celui-ci peut contribuer à diffuser Dans le monde, c'est très important aussi, parce que tous les spirites que je connais du monde entier sont d'abord heureux de venir en France, parce que la France, c'est Allan Kardec, Ambrème le spiritiste, c'est Léon Denis, c'est Gabriel Dolan, c'est là le foyer principal de l'éclosion du spiritisme dans le monde. C'est une révélation, le spiritisme.
Donc ces 3 hommes ont révélé au monde ce qu'est le message spirit qu'avait donné Allan Kardec. Puis transféré au Brésil, parce que nous avons eu 2 guerres successives et parce qu'il y a eu des déviations. Actuellement, nous revenons dans la ligne qu'a tracée Kardec, grâce à nos frères et amis brésiliens qui nous ont appuyés pour que le spirit des enfants renaisse, et notamment la revue Spirit, qui avait été détruite, ou une tentative de destruction. Mais on ne détruit jamais ce qui vient de Dieu, parce que si ça se détruit à un endroit, ça réapparaît dans l'autre. C'est parti au Brésil, et c'est revenu à présent du Brésil à la France, et nous en sommes que plus heureux, parce que nous allons accomplir une mission, et nous irons jusqu'au bout. Est-ce que vous êtes satisfaite de ma réponse? Non. I'm one of the founder members of the International Spiritist Council. I mean, I've been in the movement since 1971. I founded the movement in England in 1983, and I'm one of the founder members of the International Council. What does this kind of Congress represent for you personally and for the Spiritist movement? Something very important, because Allan Kardec's books that he coordinated, he was not a medium, he organized them, coordinated them. The information came from the spiritual world. He had to put it all together. But I stress again, he was not a medium. And we're celebrating the 200th year of his birth, as you see everywhere, 1804 to 2004. It always makes me, I'm not British in this, no. I'm very Latin, very emotional. Spirit. Yes. And it's very, very important. We have here, this time, we have a congress every 4 years, International Congress, and this is the 4th one, and we have more countries here this year than ever before, and to my great joy, we have more. No, I won't say we have more. We have, for the first time, a lot of English and American people here. And it's a new development, yes. Is it? I have been the only native English person in the movement for many years. Yeah. And now, so you think a congress of this kind is going to bring the awareness even? It's going to increase it even more. Oh, definitely. Yeah. It's what life is all about. It's a way of living. It's the pathway of knowledge for humanity, for the future. It's going to grow, however slowly, gradually. It's transformed my life. That's great, thank you. I hope it continues to. I'm sure it will. Oh, great, thank you very much. The Spiritist movement in the United States is doing very, very well. It's still a growing movement, but we have many Spiritist centers, and nowadays we can tell that for the last 3 to 5 years, we are putting the Spiritist thought into English-speaking meetings, especially at the Spiritist Society of Baltimore and the Spiritist Group of New York, and the Allan Kardec Spiritist Society of Maryland. What did this meeting of 1,700 spiritualists in Paris represent? It's especially on the 21st century, we would say that the combination of science and philosophy and religion in general in this current meeting is a very, very important and major factor for the spreading of the Spiritist idea in the world nowadays. And to what extent can a congress of this kind contribute to the awareness of Spiritists in the world in general? Most of all, I would say that the most important part is the collaboration among different nations and the getting together to put the wonderful charitable thought of Spiritism in this very troubling world that we are living nowadays. So it's a very special moment for all of us.